paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Neste momento vamos estar, iniciando neste momento, o estudo da palavra do Senhor, Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, A espada que penetra, o mais íntimo do ser humano. Vamos estar iniciando, com uma oração, o nosso Deus, para que nós venhamos meditar em sua palavra. Amém. Que esta oração venha alcançar o seu coração neste momento. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, venhamos entrar diante da Tua presença neste momento. Eu venho entrar diante da Tua presença neste momento, querido Deus. Primeiramente pedindo perdão, Senhor, por todos os meus pecados, as minhas falhas, atos, pensamentos diante do Senhor, Pai. Ó Senhor da glória, Pai, entrega este momento em Tuas mãos de palavra, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, abrir o meu coração. Que eu venha aprender de Ti, Senhor. E que cada pessoa, meu Pai, que for ouvir este vídeo, Senhor, venha, meu Pai, ser tocado pelo Senhor, Pai. Ser tocado pela Tua palavra, Pai. Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela venha, meu Pai, produzir o fruto, meu Pai, ao qual o Senhor tanto deseja, meu Pai, dentro de nós, Pai. Que venha ser feito o Teu querer e a Tua vontade, Senhor da glória. E não a nossa vontade, mas que venha a ser, meu Pai, feito conforme o querer e a vontade do Senhor, Pai. Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas e pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, se faz presente neste momento e nos ensina a Tua palavra, porque precisamos de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Eu Te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós vamos falar hoje, o estudo sobre Levítico. A adoração e serviço ao Senhor. Amém? Hoje é a primeira sexta-feira que eu estou começando esse estudo, da lição de Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Então, vamos começar, o texto áureo neste momento, que diz assim na palavra do Senhor, em Levítico 26:11, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Aleluia, glória a Deus. A verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu Rei. Então, o Senhor requer de nós, a verdadeira adoração, que sabemos nós que está descrita lá, na palavra do Senhor, na nova aliança, a qual o Senhor Jesus falou, que Ele requer de nós a verdadeira adoração, que nós venhamos adorar Ele em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus, como serviço voluntário, de vontade própria, sem obrigação, mas por amor, por obediência própria, por vontade própria. Assim o Senhor espera de nós, que nós escolhemos andar sobre o caminho do Senhor, que nós venhamos escolher Ele todos os dias, e fazer o serviço diante do Senhor com amor, com zelo, sendo voluntário em tudo aquilo que nós queremos fazer ao Senhor, que nós venhamos prestar a Ele, o nosso culto, o nosso louvor, não por aquilo que Deus Ele pode nos dar ou nos satisfazer, mas por aquilo que Ele é, Aleluia, glória a Deus. Vamos começar a introdução, Vou estar lendo aqui uma passagem, que está lá em Levítico 27, 28 e 34, que é a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, Levítico 27, 28 e 34. Todavia, nenhuma coisa consagrada de alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará toda coisa consagrada. Será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vaca e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará.
Mas se em alguma maneira o trocar, o tal é o trocado, serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Aleluia, glória a Deus. Né? Então aqui nós estamos vendo, né, um conjunto de regras, né, o qual o Senhor colocou diante do seu povo para o seguir. Aleluia, glória a Deus. Né? Então vamos começando essa introdução, falando aqui que nessa introdução desse estudo estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples, mas atual ordenação divina. Portanto, vós santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11, capítulo 11, verso 44, né? Então, o Senhor requer de nós santidade. Por quê? Porque Ele é santo. Aleluia, glória a Deus. E assim como o Senhor é santo, Ele requer de nós também a santidade. Aleluia, glória a Deus. Então, aqui há um conjunto de regras, porque nós precisamos estar perto do Senhor. E para nós estarmos perante o Senhor, precisamos seguir tais regras, o quê? Da santidade, porque assim como o Senhor é Espírito, precisamos também nos ligar em Espírito. Assim como o Senhor é a verdade, nós também precisamos estar na verdade, a saber, o Senhor Jesus Cristo, o caminho da luz, o caminho da obediência, o caminho da palavra de Deus. Então, andando em verdade, em sinceridade para com o Senhor e também em santidade, porque a palavra do Senhor vai dizer que sem santidade é impossível ver a Deus. Então, nós precisamos estar andando também no caminho da santidade, porque não tem como nós estarmos perante ao Senhor de qualquer maneira, porque o Senhor não vai ficar no meio do seu povo, com o seu povo andando de qualquer maneira, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, né? O Senhor é poderoso, então Ele não pode, Ele não fica no meio da corrupção, porque Deus é incorruptível. E assim como o seu povo também, né, o seu povo precisa ser lavado, remido, né? Aquilo que é mal precisa sair do meio do seu povo, para que o povo habite com Deus, na terra com Deus, né? E que também Deus habite no meio do seu povo, porque senão a glória do Senhor vai abandonar a casa. Por quê? Porque o Senhor é santo. E para nós estarmos debaixo da tua presença, debaixo do teu querer e da tua vontade, não pode haver o erro. Nós temos que fugir da aparência do mal. Aleluia, glória a Deus. Vamos prosseguir na palavra do Senhor. À primeira vista, esse livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Nas lições por vir, constataremos que ainda temos muito a aprender com a congregação israelita no deserto do Sinai. Aleluia, glória a Deus. Estudaremos, pois, com diligência e cuidado, oremos e empenhemos-nos por aplicar cada lição ao nosso viver. Finalmente, não nos esquecemos de que o Senhor continua a exigir de seus filhos uma vida santa, uma vida pura e uma vida consagrada ao seu reino. Aleluia, glória a Deus, né? Então, que através desse estudo nós viemos aprender, você viemos aprender com o Espírito Santo e que nós viemos meditar sobre isso em nossas vidas e que nós também viemos aplicar tais ensinamentos à nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia com o Senhor, para que o Senhor ele venha se agradar de nós, né? Na vida santa, na vida pura e na vida consagrada à sua vontade, ao seu reino. Aleluia, glória a Deus. Vamos começar, né, capítulo 1 desse estudo, que diz acerca do livro de Levítico. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes: sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. Aleluia, glória a Deus. A canonicidade, o Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor junto à Arca da Aliança, no tabernáculo.
Deuteronômio 31, 26 vai falar sobre isso. Aleluia, glória a Deus. Em várias passagens ele é chamado juntamente com outros livros do Pentateuco de livro do Senhor ou livro da lei. Isaías 34, capítulo 16 vai respaldar sobre isso. Aleluia, glória a Deus. Portanto, o Levítico tem de ser considerado à semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada como a palavra inspirada, inerrante, completa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, a palavra de Deus, mesmo ela sendo um dos livros canônicos, esse livro de Levítico, que vai marcar uma das histórias de Israel, onde que se inicia ali o culto, o serviço perante o Senhor, aleluia, glória a Deus, a santidade, ali vemos que a palavra do Senhor, ela em sua totalidade, ela é inerrante, ela é santa e incorruptível, e ela é guardada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele, que guarda a Escritura, que guarda a revelação das Sagradas Escrituras, dos acontecimentos em que aconteceram, toda a história, o propósito de toda a história, aquilo que está guardado no mundo espiritual, todas as coisas estão guardadas pelo Espírito Santo de Deus, e ele mantém a palavra de Deus incorruptível, intacta. Ainda que mudem-se tantas letras de tempo em tempo, ainda que se mude tantas traduções de Bíblias diferentes, ainda assim o Espírito Santo mantém a palavra de Deus inerrante, intocável, imutável e em totalidade de presença de Deus e de vontade de Deus. Ela jamais poderá ser mudada. Aleluia, glória a Deus. Então, no 2, vamos falar sobre gênero literário. Em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado manual do culto divino no Antigo Testamento, Levítico 23. Ele pode ser visto também como estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. Levítico capítulo 17, verso 1 e 7, vai falar sobre isso. Então, o gênero literário, ali ele vai falar sobre a virtude. Ele tem a sua virtude, aleluia, glória a Deus. Ele tem um manual, ele tem uma instrução de Deus para com o povo de Israel, de como o povo deveria viver diante do Senhor, de como o povo prestaria um serviço, uma adoração perante o Senhor. Porque sabemos nós que na presença do Senhor a gente não pode viver de qualquer maneira, mas há regras, o qual o Senhor, ele pede de nós, ele requer de nós certas tarefas, certas regras diante dele. Não tem como nós, andar na presença de Deus, dizemos que somos filhos de Deus, se a gente não tiver uma regra em nossa vida, uma regra do Senhor, um modo de viver santo, agradável aos olhos do Senhor. Então, o livro de Levítico, ele foi esse livro, ao qual ali ele deu a instrução ao seu povo, aleluia, glória a Deus, para que o seu povo viesse fazer a vontade dele da forma que ele se agradaria do seu povo, porque teria que ter as regras, o modo de viver conforme a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não, como que Deus poderia habitar no meio daquele povo e como que aquele povo faria a vontade de Deus se não haveria tais regras, esses costumes, essas palavras, esses pedidos do Senhor, para aquele povo viver. Aleluia, glória a Deus, que era uma forma de purificação do seu povo. Então, vamos para a leitura 3. A autoria. Moisés é o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por toda a obra, observamos a interação entre o autores divino e humano, Deus e Moisés. Então, vemos que ele foi inspirado, Moisés foi inspirado por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, porque
antes dele escrever tais coisas, né? Antes dele ir diante daquele povo, ele primeiro teve um encontro com o Senhor, ele teve um encontro com Deus, ali ele teve face a face com o Senhor, ali ele foi alimentado para alimentar, mas Moisés ele não foi de qualquer maneira, mas ele foi da forma que Deus preparou e capacitou ele para ir diante daquele povo e diante daquela nação, né? E ele escreveu todas as coisas que o Senhor inspirou, ordenou que ele fizesse. Aleluia, glória a Deus. O verso 4, a data. De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano de 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto. Está lá em Êxodo 40, capítulo 40, verso 17. Foi exatamente nesse ponto que o profeta é legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu. Está lá em Levítico capítulo 1, verso 1. Aleluia, glória a Deus. Então ele passou a ser ali o líder daquele povo, mas inspirado pelo Espírito Santo. Moisés não foi um homem que foi diante daquele povo de qualquer maneira, mas ele foi ordenado, capacitado, enviado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E Moisés não fazia conforme a sua vontade, conforme os teus pensamentos, mas conforme a vontade e os pensamentos do Senhor, do que o Senhor queria para com o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2. A razão do livro. O livro de Levítico foi escrito tendo em vista esses objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-los da iniquidade de Canaã e transformá-lo no povo santo, obreiro e adorador. Aleluia, glória a Deus. Então temos aí esta razão do livro de Levítico, que ele foi escrito tendo em vista com o objetivo de Deus de purificar o seu povo que acabava de vir, né, ali do Egito, quando estava nas mãos de Faraó, né, ali sendo cativo naquele lugar. Ali tinha no Egito os costumes do Egito, as normas, as formas de viver. E aquele povo tinha costumes e tinha uma vida em que tais práticas não agradavam ao Senhor, né? E aquele povo ali viveu debaixo daquele costume, debaixo, né, das normas daquele povo. Então, quando Deus liberta aquele povo para vir para a tua presença, prometendo uma nova terra, enviando para uma nova terra, Deus queria purificar o seu povo. E ele queria a adoração do seu povo. O seu povo precisaria conhecer o Senhor face a face. Mas para ter um encontro face a face com o Senhor, eles precisavam tirar a pedra de tropeço, em que fazia eles tropeçar diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali também vemos em Êxodo ali, que Deus muitas das vezes pediu a Moisés para que falasse para o povo tirar, né? Tirar as coisas que eles estavam carregando do Egito junto com eles, tirar os costumes, né, a forma que eles estavam vivendo ali, que não estava agradando ao Senhor. Muitos, por estar na mesma prática, ali diante da presença do Senhor, quando Deus já havia ordenado para que eles mudassem o caminho deles, sair dos costumes, sair das práticas do Egito ao qual ele não agradava, alguns desobedeceram a ordenança do Senhor e continuaram, levaram imagem de escultura, né? Andaram na prática da feitiçaria, ali, né, o adultério. O Senhor se enfureceu, né? E ali conhecemos a história do Senhor ali, que o Senhor se enfureceu e enviou a ira dele sobre aquele povo. E muitos morreram por causa da desobediência, porque Deus já havia falado com Moisés, fala para que o povo tire do meio deles as abominações, mas porém, alguns, não digo todos, alguns continuaram na prática, e ali se acendeu a ira do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas que nós não viemos, né, fazer tais coisas, que a partir do momento que nós viemos conhecer a palavra de Deus, né, porque a palavra do Senhor vai dizer que conhecereis a verdade e a própria verdade vos libertará.
Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos aquilo que é errado, que não devemos mais praticar, quando nós praticamos sabendo, nós não somos mais inocentes, mas somos culpados. E ai daquele que se faz culpado, né? Que sabe que não é para fazer, mas vai lá e insiste em fazer. Porque ai destes, a palavra do Senhor vai dizer, que o Senhor, né, ele abomina os rebeldes, os desobedientes à sua palavra, mas ama aqueles que o temem e os obedece de todo o coração. Então, que nós viemos ser estes, né? Nós viemos obedecer ao Senhor e praticar a vontade dele, ainda que seja tão difícil para nós. Mas por vontade própria da gente, através da graça do Senhor Jesus, nós podemos alcançar a graça do Senhor Jesus por nossas vidas. Então, conseguiremos, através da fé, viver aquilo que o Senhor está requerendo de nós. Aleluia, glória a Deus. Purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão, ainda mais difícil, arrancar o Egito de Israel. Embora já livres da servidão de Faraó, os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias, haja vista o lamentável episódio do bezerro de ouro, Ezequiel capítulo 32, verso 1 e verso 10. Então, além dele ser, né, aquele mediador ali, aquele legislador diante do povo, né, aquele líder, ele também teve que ainda tirar o Egito do povo de Israel, né, porque primeiro ele tirou o povo do Egito, agora ele tem que tirar o Egito do povo, né? É como o Senhor falou com Moisés ali diante daquela sarça, né, quando ele se achega vendo aquela sarça pegar fogo e não se consumia, e ele ouve a voz do Senhor: Moisés, tirai a sandália de vossos pés, porque a sandália, ela é algo que veio do Egito, foi o Egito que produziu aquela sandália. Então, ali aquela sandália ali, ela é algo que vem do Egito. Mas o Senhor tinha falado com Moisés: Moisés, antes de entrar na Terra Santa, tirai a sandália dos vossos pés. Né? Ou seja, ele já tinha saído do Egito e agora ele tem que tirar o Egito dele para ter um encontro com Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para falar e obedecer ao Senhor naquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, assim também era o povo tinha saído do Egito, mas agora Moisés também tem a missão de tirar o Egito do povo, tirar, né, os costumes, os erros, aquilo, né, que eles eram acostumados a praticar por causa dos costumes de lá, das práticas de lá. Aleluia, glória a Deus. Então, para arrancar Israel do Egito, bastou um dia para arrancar o Egito de Israel. 40 anos não foram suficientes, hein? Números capítulo 14, verso 33 e verso 34. Por esse motivo, o livro de Levítico fez-se necessário e urgente. O Senhor detalhada e didaticamente ensinou aos israelitas a diferenciar o puro do impuro. Levítico capítulo 10, verso 10, capítulo 15, verso 31, capítulo 20, verso 25. Então,